Hello, pessoal! De vez em quando eu apareço, né? Esse vídeo, ele é para todo mundo, obviamente, que me segue, que gosta de refletir sobre as coisas, assim como eu, mas é muito também para mulheres, mulheres que têm filhos sozinha, que cuidam dos filhos sozinhas. E esse vídeo, ele também é para mim. Esse vídeo é uma memória para mim. Eu acho que é importante eu guardar isso que eu vou contar aqui para algum momento na minha vida lá na frente, então vai ser bom guardar. Se você quiser comentar sobre tudo que eu vou falar aqui, vai ser legal. Deixa seu comentário aqui embaixo, então me manda mensagem e tal, mas vamos conversar sobre esse assunto que, por incrível que pareça, é um assunto sempre atual. O que que acontece? Eu percebi nos últimos tempos que eu tenho vivido os últimos 32 anos da minha vida uma situação que eu não tinha percebido que ela se estendeu por tantos anos. Às vezes a gente vai vivendo a nossa vida e as coisas vão acontecendo, as coisas acontecem e elas são como elas são, né? E a gente às vezes está tão envolvida que a gente não percebe. E eu comecei a me tocar disso porque nos últimos dias eu tenho vivido uma experiência inédita na minha vida e que será única também, porque eu estou passando pela alegria de ver o meu filho mais novo se formar na faculdade e ele vem repetindo os feitos dos meus outros dois filhos mais velhos que também se formaram na faculdade. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu tenho muita consciência de que é uma alegria e um privilégio num país como o nosso, que tem tanta desigualdade social, que nós temos tantos problemas, eu ter a alegria de ver meus filhos se formando na faculdade, em idade jovens, né, podendo escolher o que querem fazer. Eu mesma não tive essa oportunidade, ou se tive, não consegui aproveitar da melhor maneira, né, por questões que não vem ao caso no momento. Acho que a gente também pode falar sobre isso depois. É um tema interessante, inclusive, que envolve o modo como eu fui criada, que me fez tomar essa decisão na minha vida de escolher casar ao invés de estudar, quando eu deveria. Mas os meus filhos não fizeram isso porque eles têm uma outra geração, tiveram uma outra criação também, e eles conseguiram se formar. Eu tive um aborto espontâneo em 91, final do ano de 91. Eu não sei nem qual era o sexo do bebê, porque eu perdi muito cedinho. Depois eu tive três filhos. Tenho uma filha que nasceu em 92, tenho um filho que nasceu em 99 e um filho que nasceu em 2002, que é o que está se formando agora. Os meus três filhos estudaram e se formaram, e eu cuidei e criei os meus filhos sozinha, sempre com a ajuda da minha mãe, que também é uma mulher sozinha, que trabalhou. E é isso que eu quero dizer. Eu demorei esse tempo todo, e agora, esses dias, isso se reacendeu em mim, que eu percebi que há exatos 32 anos eu vivo a situação de muitas mulheres, que é a situação de cuidar dos filhos sozinha e querer dar a esses filhos o melhor que a gente consegue dar, e sem a participação ativa dos pais. E ativa aqui, eu quero dizer em todos os aspectos, né? Não estou falando aqui só de dinheiro. Dinheiro é importante, importantíssimo, porque quando você tem uma criança, tem que dar fralda, comida, casa, escola, às vezes alguém para cuidar, para você conseguir trabalhar. Então, dinheiro é importante, muito importante. Mas a gente está falando aqui também de atenção, dia a dia, companheirismo, ver a criança crescer, conversar, se envolver com aquele jovem, acompanhar todo o processo de desenvolvimento.
por motivos óbvios, né? E eu falo óbvio porque é assim, eu já passei dessa fase de ficar atribuindo. Eu não gosto muito de usar essa palavra culpa, sabe? Mas eu já passei dessa fase de ficar atribuindo culpa das coisas que aconteceram na minha vida que não foram tão boas às pessoas. Eu entendo hoje, com a consciência que eu tenho, que tudo é uma questão de escolha. Eu fiz as minhas com a capacidade que eu tinha de escolher, é, e com as ferramentas que eu tinha nas ocasiões que eu escolhi. Então, eu não tive uma educação ideal, eu entendo isso. Eu fui criada de uma forma muito assim complicada no que diz respeito ao desenvolvimento da minha autoestima, da minha autoconfiança. Então, eu realmente não cresci num ambiente que foi favorável para eu me sentir uma pessoa merecedora do melhor. E quando a gente cresce num ambiente assim, a gente não acha que a gente é merecedor do melhor, e quem não acha que é o merecedor do melhor sempre vai escolher pior mesmo. Então, eu tenho consciência de que eu não escolhi bem os pais dos meus filhos. Sim, meus filhos, cada um tem um pai. Essa é a verdade. E isso aconteceu porque, pelo que eu estou dizendo, eu era uma pessoa realmente cheia de problemas, como todo mundo, como um monte de gente tem por aí. E o que a gente vai fazendo na vida da gente é um reflexo dos problemas que a gente traz na nossa infância. Que se a gente não conseguir resolver, é isso. Mas eu não estou aqui para falar de mim. Eu estou aqui para falar, eu atravesso um pouco a minha história, mas eu quero falar sobre essas más escolhas que eu fiz em relação a casamentos e dos meus filhos, não interessa o motivo. E eu falo más escolhas porque eles não foram só ruins como companheiros, eles foram péssimos pais, no sentido de que eles não ajudaram da maneira ideal financeiramente, e quero até dizer isso, que financeiramente é muito importante, porque criança come, criança vai no médico, criança fica doente, criança precisa, especialmente quem está criando uma criança sozinha, precisa de rede de apoio, e às vezes essa rede de apoio tem que ser paga, como eu fiz muitas ocasiões da minha vida, que eu precisei pagar para as pessoas ficarem com meus filhos, tomar conta, ou creche, para eu poder ir trabalhar e poder bancar, né? A minha mãe ajudou muito nesse processo, porque também é uma mulher que se virou sozinha e teve aí nesse apoio, graças a Deus, porque com certeza sem ela eu não conseguiria dar aos meus filhos esta vida de oportunidades que eles tiveram. Eu conseguiria criar meus filhos com certeza, com toda certeza que eu sou uma pessoa forte. Como a maioria das mulheres que a gente conhece. Então, eu sei que eu conseguiria, mas seria muito mais difícil do que foi. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu me toquei, que tem 32 anos que eu lido com essa dor de ter que lidar com um pai omisso, que não dá atenção aos filhos, né? Que não dá nenhum suporte emocional, que não se interessa, que acha que, não sei o que acha. É, inclusive, esse questionamento há 32 anos povoando aqui a minha cabeça, o que uma pessoa tem coragem de fazer isso? Como que esta pessoa, este homem, teve coragem de fazer isso com o próprio filho? Como que essa pessoa não dá atenção nenhuma para a filha, para o filho? Como que pode tratar um filho diferente de outro? Porque geralmente, e isso foi um padrão que se repetiu comigo, os pais dos meus filhos são pais
do casamento atual que eles têm. Se eles se casarem 10 vezes e fizerem 10 filhos, eles vão dar atenção ao filho que está ali naquele momento, naquela casa, naquele casamento. Fora isso, eles não fazem. Então eu fiquei pensando nisso, sabe? Em como eu enfrentei essa dor, essa revolta, muitas vezes essa raiva, essa mágoa durante 32 anos da minha vida. E como agora é libertador eu ver os meus filhos adultos, criados, com capacidade de resolver a própria vida. Aí aqui eu quero fazer também puxar aqui uma sardinha aqui para o lado do dinheiro, que eu também, como muitas mães que eu vejo por aí, passei muitas coisas na minha vida com, o pai que dá R$ 200 e acha que você vai curtir com aquele dinheiro. Passei por isso a minha vida inteira, ouvi todo tipo de gracinha, todo tipo de piada, todo tipo de desrespeito destes homens que um dia escolheram fazer um filho comigo, né? Porque entendo que eu não prendi ninguém para fazer um filho e tal. Eu escolhi, a pessoa escolheu também. Só que eu escolhi ter a responsabilidade eterna de ter filhos. E pelos motivos que eu contei, como eu não consegui ter capacidade emocional de escolher uma pessoa emocionalmente pronta para isso, eu acabei escolhendo os homens que eu achava que eu merecia. E, infelizmente, isso é uma rebarba, isso rebateu na vida prática e emocional dos meus filhos. E eu preciso conviver com isso há 32 anos. Hoje, ou nos últimos dias, eu tenho percebido isso. E eu fiquei pensando em várias coisas, sabe? Eu sei que tem muitas mulheres que passam pela mesma experiência que eu passei. Então, eu queria dizer algumas coisas para vocês nesse sentido que eu aprendi, que eu faria diferente hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a consciência que eu tenho hoje, a história que eu tenho hoje, né? Claro, quem dera que a gente pudesse voltar lá atrás, 32 anos atrás, e ter a maturidade que eu tenho hoje. Obviamente que isso é impossível. Mas eu posso, do alto aqui dos meus 55 anos, dizer para você aí que ainda está vivenciando isso, o que eu descobri nessa experiência, e se eu puder te ajudar, vai ser muito bom. A primeira coisa que eu quero te falar é que escolha certo. Antes de escolher alguém para ficar com você ou para ter um filho com você, cuida de você. Pensa em você em primeiro lugar. Eu acho que as gerações de hoje fazem mais isso, né? E se você perceber que você tem um relacionamento ou tem tido relacionamentos abusivos, difíceis, onde você não recebe o que você acha que qualquer pessoa legal na vida merece, ou se você percebe que você está sempre procurando algo pior para você, é como se você não fosse merecedora do melhor, tá na hora de você cuidar de você. Tá na hora de você mudar essa visão aí. Enfim, que era o que eu devia ter feito. Mas, se isso já passou, se também não dá, apesar de que, né, gente, sempre dá, tá? Eu fui resolver isso, essa questão na minha vida de autoconfiança, autoestima, curar todas essas dores aí que eu trouxe comigo na infância, depois dos 45 anos de idade, que foi quando eu me toquei e quando deu. Então, sempre dá. Para isso aí, sempre há tempo. Então, se você pode, cuide de você. Se você não pode, também. Você sempre vai arrumar um jeito, sempre vai ter alguém para te ajudar, sempre dá para trabalhar isso. Agora, se você já tem filhos e você está vivenciando isso, que eu estou falando aqui, se você sente aquela dor de estar sozinha, de ter que
de querer dar o melhor para os seus filhos e às vezes não conseguir e se sentir culpada com isso. Eu senti muito isso mais com a minha filha, porque quando os meninos ficaram eles têm diferença grande de idade. Quando a Uli nasceu, foi quando eu era mais ferrada, né, financeiramente. E eu era mais nova. Então, eu passei mais isso com ela e ela passou mais necessidade, não necessidade, mas ela passou mais falta das coisas que ela gostaria do que os meninos, porque eu realmente não tinha condição de dar e eu tinha que priorizar o que eu considerava básico e importante, que era o estudo, a saúde, né? Então, o querer, aquela coisinha que ela queria ali ou aqui, foi ficando para trás. É, então, assim, se você vivencia isso, o que eu quero te dizer é tudo, dar o que a gente pode para os filhos e realizar sonhos é maravilhoso, né? Quem dera que a gente possa fazer para todos eles sempre, mas a realidade não é essa. E é muito mais importante você dar sua presença, você dar atenção, amor para os seus filhos, especialmente se eles não tiverem essa presença, esse amor dos pais, do que qualquer coisa física, qualquer coisa material. No final das contas, o que ficam são as memórias. E eu sou muito feliz disso, porque eu cometi muitos erros na educação dos meus filhos, como todos os pais cometem, e nós vamos cometer mesmo, porque a gente vai aprendendo no processo. Mas uma coisa eu fiz certo, eu construí muitas boas memórias com os meus filhos, com os meninos. Então, eles também, entre eles, como irmãos, e isso, no final das contas, é o que fica, tá? A segunda coisa que eu quero te falar é: não vale a pena alimentar raiva, rancor deste homem. Este homem, ele é incapaz, ele já provou que ele é incapaz de amar esse filho da maneira que esse filho merece. Então, a melhor coisa que você pode fazer é se desligar desse homem. Se desligar emocionalmente. Deixa eu tomar uma aguinha. Se desligar emocionalmente. Se desligar energeticamente desse homem. Não ficar com pensamento esse desgraçado, este homem. Nananã. Eu fiz isso muito tempo da minha vida e isso foi me alimentando de uma dor. Cada vez que eu via os problemas que meus filhos iam tendo por causa disso, e é difícil mesmo a gente lidar com isso. E eu tinha uma coisa comigo que eu não queria ficar falando mal do pai, né? Porque também não é legal. Então, eu ia meio engolindo aquela raiva, aquela dor. E olha, isso não é legal. Eu precisei fazer um trabalho muito profundo comigo nos últimos, sei lá, 7 anos, para conseguir transformar toda aquela dor, toda aquela mágoa, toda aquela raiva que eu tinha dessas pessoas em aprendizado, em experiência apenas. Eu consegui, depois de muito tempo, fazer isso, soltar, desligar. Então, quanto antes você conseguir fazer isso, melhor. A outra coisa é que na vida prática, em relação a dinheiro, a melhor coisa que você pode fazer para você, se você não tem uma questão judicial, eu entendo, tá? Porque esses homens, mesmo eles sendo obrigados a pagar pensão, muitos não pagam. E aí é aquele processo todo que a gente conhece. Então, o meu conselho para você é: lide com este dinheiro deste homem como um bônus. Não conte com este dinheiro. Infelizmente, eu não vou ficar aqui te enganando. Porque a maioria das vezes que você conta com esse dinheiro, com esses R$ 200 que ele está dizendo que você vai usar para ir para uma festa, você acaba se ferrando. Você bota os R$ 200 ali na conta
e ele não manda o dinheiro, ou ele não manda no dia que você está esperando. E aí você entra naquele processo horroroso que é ficar praticamente implorando para aquele ser para que ele cumpra com a responsabilidade dele. E isso é desgastante para você, é humilhante para você, é doloroso para você, e infelizmente não resolve o seu problema. Então, quanto antes você perceber que este não é um dinheiro seguro, melhor para você. Porque aí você vai trabalhar com o seu orçamento, com o dinheiro que você tem mesmo. Eu tive muitos problemas financeiros na minha vida. Eu não sei lidar bem com o dinheiro até hoje. Primeiro, porque eu não aprendi. Segundo, porque eu contava com dinheiro que eu não tinha. Com dinheiro que era para chegar e que não chegava. E aí eu tinha que me virar em mil, em cima da hora, para pagar aquela conta, para pagar aquele boleto, para resolver aquela situação. Então, desde já, use esse dinheiro como um bônus no mês que aparecer bem, no mês que não aparecer, amém. Faça o que tem que ser feito. Se tiver que ir para a justiça e tal, faça. Mas mesmo assim, use esse dinheiro e entenda ele como um bônus, porque isso vai trazer uma visão mais ampla para você da realidade e emocionalmente você vai lidar melhor com essa situação. Eu, se tivesse feito isso, aliás, quando eu comecei a fazer isso, foi muito melhor para mim. É, a outra coisa importante é você, depois de uma certa idade, isso eu acho que eu acertei, depois de uma certa idade, sei lá, 14, 15 anos, que a criança tem problema, não é que seus filhos terão problema. Qualquer pai que abandona os filhos, que não dá a atenção que é necessária para os filhos terão problemas. Eles vão precisar cuidar disso emocionalmente. Fim, tá? Então, seus filhos, se eles passam por isso, eles já têm problema. Isso aí é uma outra questão que eles vão ter que cuidar quando der. Se você pode cuidar agora, cuide agora. Se não, quando eles crescerem, eles vão ter que tratar, fazer uma terapia, ver o que vai rolar, né? Você pode ajudar também como mãe, conversar, trazer a realidade e tal. Agora, quando eles tiverem isso, 15, 16 anos, vá transferindo aos poucos para os seus filhos a responsabilidade dos pais, de conversar com os pais. Se distancie, é isso que eu quero dizer, se distancie o máximo que você puder desta relação. Eu fui muito desrespeitada e precisei ser, porque eu queria preservar os meus filhos dessa relação difícil, cobrava, fazia, e eu tinha que vivenciar isso. Aí depois chegou uma certa idade que eu fui, ó, fala você com seu pai, faz você com seu pai. Isso foi uma forma que eu tive de me preservar, de preservar a minha saúde emocional, porque não era legal. Então, entregue, não é a responsabilidade, vá demandando aos poucos, porque o que vai acontecer? Seus filhos vão reafirmar o que eles já sabiam, porque a criança, por mais que você queira proteger essa relação, ela sabe que o pai dela não dá atenção para ela. Ela percebe que o pai trata o outro irmão diferente, ela vai conversar isso com você, ela vai demonstrar, e nada do que você faça, porque criança aprende não é com o que você fala, é com o que você faz. Ela sente. A criança que sente falta do pai no dia a dia, um pai que não vai numa reunião, que não vem no Natal, que não dá um presente, que não busca, que não se envolve, que não telefona, que não se envolve com o filho sente. E quanto mais velho ele vai ficando, ele vai reafirmando isso quando você vai dando essa tarefa dele de lidar com o pai, que é sempre melhor, né? Isso, então, eu acho que é uma coisa positiva. Claro que coisas muito importantes, responsabilidades muito grandes não são para as crianças, é para os adultos, mas o que for possível, eu faço. E a última coisa é
Chegue numa fase da sua vida, aos poucos e de boas, e perdoe este homem. Perdoe isso, eu sei que é difícil, né? É porque a gente tem uma ideia de que perdão é aquela coisa cristã que a gente aprendeu de ir lá, passar pano, passar a mão na cabeça. O perdão não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com este homem, com estes homens, ou seja lá quem for, com o pai do seu filho. Isso tem a ver com você. Perdoar é soltar, é abandonar num lugar essa mochila pesada que você acaba carregando, cheia de mágoa, cheia de raiva, cheia de lembrança, cheia de coisas horríveis que fizeram com seus filhos e com você durante tantos anos. Perdoa, porque senão, eu costumo dizer para as minhas clientes que esse perdão é a maior vingança que você pode fazer. Não é a vingança, é a maior justiça que você pode fazer por você mesmo. Porque quando você se liberta disso, você está entregando ao outro a irresponsabilidade dele, a maldade dele, tudo é seu. Toma, toma que é seu. Isso que você fez comigo diz respeito a você e não a mim. Quanto antes você aprender a fazer isso, você vai viver mais feliz, mais leve, mais legal. Nos últimos tempos, nos últimos dias, eu me peguei vivenciando um. Foi como se fosse uma armadilha, sabe? Como uma rasteira da vida em mim, que eu me vi, depois de muitos anos, tendo conversas com o pai do meu filho que está se formando, pedindo para ele ajudar a custear a formatura do menino. O menino está fazendo formatura, ele precisa de roupa, ele precisa de sapato, ele vai comemorar, vai fazer uma coisa ou outra. E eu não sei por que eu caí nessa, né? Eu acho que porque eu perdoei todo mundo, como eu consigo viver muito bem em relação a todos eles, apesar de não conviver, como eu não tenho mais dor nem mágoa, não sei por quê. Eu caí nessa, nessa, nessa armadilha. E agora eu percebi que eu entrei, agora não, uns dias eu percebi que eu tinha entrado nessa armadilha de estar lá, poxa, você não está ajudando, poxa, nananana. Por que que eu me estressei assim de novo? A pessoa que não fez durante a vida inteira não vai fazer. Então é isso que eu quero te falar. Esta pessoa não vai mudar, infelizmente, a não ser que ela queira. Se esta pessoa quiser mudar, ela vai mudar, e aí é legal. Tem muito pai que muda, né? As pessoas mudam, graças a Deus. Mas tem muita gente que não vai mudar, que a pessoa simplesmente não vai fazer. E esse não é um problema seu, você não tem que resolver isso. É isso que eu quero te dizer. Eu passei muito tempo da minha vida achando que eu tinha que resolver isso, que eu tinha que fazer, sacudir este homem e dizer para ele: você tem um filho, uma filha maravilhosa. Não é possível que você não está vendo o que você está fazendo. Olha a relação horrorosa que você está construindo. Por que que você está fazendo isso? Não é responsabilidade minha fazer isso, né? E eu já tinha sacado isso, mas aí cheguei agora, caí de novo nessa armadilha de achar que eu tinha que botar na cabeça, deixa. Quando eu percebi isso, eu falei, epá, chega. Disse para ele, olha, me desculpa, eu nem sei por que que eu estou te perguntando isso. Você nunca fez, não vai ser agora que você vai fazer. Por que que eu entrei nisso? Então, o meu conselho para você é, seja o mais independente financeiramente e emocionalmente que você puder. Faça, conte com você e com quem está do seu lado todos os dias. Como eu pude contar com a minha mãe, como eu pude contar, sei lá, com alguns amigos em determinadas épocas da minha vida. Nunca falta, sabe? Isso é uma coisa legal. Quando você está aí se esforçando no meio do caminho, que você pensa que você está sozinha, você não está. Sempre aparece alguém legal que vai te ajudar naquele momento que você precisa com essa questão. Então, ó, acredita em você,
acredita na sua capacidade e entenda que a responsabilidade é sua de mudar você e não um homem adulto que já tem capacidade de fazer um filho. Você não tem essa obrigação, né? Sua obrigação passa por educar bem o seu filho, fazer o melhor que você pode por ele e cuidar de você, para você vivenciar com alegria, e espero que com muito mais paz e alegria do que eu estou vivenciando nesse momento, não que eu não esteja em paz e alegre, mas assim, eu tenho toda uma bagagem que eu carreguei comigo dessas relações. Como eu disse para vocês, 32 anos carregando esse peso que eu agora estou soltando, porque agora meu último filho está se formando e eu não, nem legalmente este filho tem direito a uma pensão alimentícia de R$ 200, R$ 400, R$ 900, R$ 1.400, não sei qual é o valor. Ele, nem isso ele tem mais direito. Então, neste momento, eu estou feliz porque eu estou me libertando desses 32 anos e dessa angústia para seguir minha vida daqui para frente. Meus filhos precisam se cuidar emocionalmente, porque com certeza eles ficaram com as sequelas desse tipo de tratamento dos pais, a complicação que foi para mim, o que eu provavelmente precisei fazer nesse processo com eles e por eles, e todo mundo tem que se cuidar. Eu também tenho que me cuidar, todo mundo tem que se cuidar. Então, se cuide aí de você, cuide dos seus filhos, mas seja independente, seja autossuficiente o máximo que você puder. Esse é o meu recado. E eu te garanto que seu dia vai chegar, você vai estar tão feliz quanto eu hoje estou me sentindo em paz por ter conseguido essa meta, que é a grande meta dos pais, que é de criar os filhos e educar os filhos e dar condição deles se virarem sozinhos no mundo. É isso? Gente, eu espero que essa tenha sido uma reflexão. Eu acho que foi meio grande, mas se você ficou aqui até o final e você tem alguma coisa para me falar sobre isso, deixa um comentário aqui que eu vou gostar muito de saber o que você pensa sobre isso. Se não, esse vídeo é para mim. Ele está aqui para eu assistir daqui a 10 anos. Eu espero estar aqui, né? Para eu mostrar para os meus netos, tá bom? Um beijo e até a próxima.